Queridos, pegando nossas Bíblias, eu quero convidar a todos a refletir um pouco conosco acerca do propósito de Deus em nossas vidas, né? Quero começar lendo com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. É um pequeno texto, nós vamos explorá-lo na sua uma boa parte desse texto, mas eu quero apenas ler o início como um texto de abertura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Queridos, o encargo de Deus para nós essa noite, ele procura nos levar à reflexão, parar um pouco com as nossas atividades, sejam elas as cotidianas ou mesmo as atividades espirituais, porque às vezes nós ficamos tão envolvidos nas atividades, mesmo as espirituais, né, que nós acabamos nos esquecendo do propósito, por que o Senhor nos chamou. Acabamos por ignorar, por esquecimento, por nos envolver com outras coisas, deixamos de lado o essencial. Basicamente aquilo que Jesus fala acerca de Marta, né, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando diz que Marta, ela se ocupava com muitas tarefas boas, lícitas. Imagino que Marta estivesse ali muito preocupada em preparar um bom ambiente para Jesus, que era um hóspede na sua casa, preocupado com uma boa alimentação, com um bom banho, coisas que são lícitas e são muito boas, e são até mesmo coisas louváveis. Mas em razão das suas muitas preocupações com as coisas secundárias, ela acabava abrindo mão, mesmo que inconscientemente, daquilo que Jesus diz ser o principal. Jesus então louva a atitude de Maria, irmã de Marta, dizendo que Maria escolhera a melhor parte. Ou seja, Maria prostrava-se aos pés de Jesus ali e ficava ouvindo suas palavras, seus ensinamentos. Aquelas palavras ela ia não somente compreendendo, tomando para dentro de si, mas eram palavras que iam sendo trabalhadas dentro dela, forjando uma nova pessoa, uma nova Maria. Tanto é que nós vemos que por ocasião da morte do Senhor, a Maria foi a primeira e a única a não somente ir ao túmulo de Cristo, mas a única a permanecer junto ao túmulo vazio. Todos os demais discípulos, mesmo João, que era o discípulo amado, se contentara apenas em ver o sepulcro vazio. Mas Maria queria algo mais. Maria estava completamente vinculada a Cristo com um amor indescritível, de modo então que ela não podia simplesmente ficar tranquila enquanto supostamente o corpo de Cristo havia sido roubado. Ela queria encontrar o corpo, ela queria dar um destino, um fim digno ao corpo de Jesus, e por isso ali ela permaneceu. Então, que nós possamos nos aquietar um pouco, e é sempre bom que de vez em quando nós tenhamos esse tempo de refletir. Por isso eu trouxe 4 pontos importantes que nós vamos trazer aos irmãos, que será o motivo ou o alvo da nossa reflexão, o objeto da nossa reflexão, e que essa reflexão não fique somente aqui, mas que vocês levem para casa esses 4 pontos que nós vamos apresentar, e assim os irmãos durante a semana vão se lembrando, vão ruminando essas palavras, esse sentido, esse entendimento, e vão também orando essas palavras, orando esses 4 pontos, colocando diante de Deus esses 4 pontos que eu julgo serem pontos extremamente necessários para qualquer cristão que queira ter uma experiência de fé sadia. Uma experiência de fé que resulte no propósito para o qual nós fomos chamados. Amém? E esse texto que nós lemos aqui de abertura é um texto em que o apóstolo Paulo, ele se comunicando ali com a igreja de Corinto, ele vai falando dos relacionamentos, né? Essa carta é uma carta muito interessante porque ela é uma carta não somente muito pessoal,
mas é uma carta que trata dos problemas do cotidiano de uma igreja. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. De tudo que vocês puderem pensar que podia haver ali naquela igreja de problemas, de ordem de casamento, de divórcio, de intriga, de inimizade, de porfia, de ciúme, de divisão, né, de incesto, tinha de tudo naquela igreja. Então, podemos dizer que essa igreja de Corinto ela é um retrato da igreja humana de Jesus na terra, porque a igreja humana tem os seus problemas. Não há de se pensar que a igreja do Senhor hoje não tenha problemas, porque ela tem. Pensar o contrário é querer esconder uma realidade, de modo que todo mundo agora tende a fingir que não temos problemas. O casal finge que não tem problema, né? O jovem finge que não tem problema, o pastor finge que não está vendo nada, o pastor também finge que é um super-homem que também não tem problema. Aí fica um tanto de fariseu, e todo mundo sabe que é fariseu e sabe que o outro é fariseu, e dá uma olhadinha para o fariseu, dá aquele sorrisinho, como diz assim, eu sei quem você é, você sabe quem eu sou, e vamos fingindo que não está acontecendo nada, e assim a coisa vai acontecendo. Quando o diabo sai da garrafa, é um divórcio para cá, é um filho nas drogas para lá, é um suicídio, né? As coisas vão acontecendo e aí para poder limpar a igreja, ou supostamente limpar, porque nunca foi limpa, né? Nesse sentido da coisa prática, aí vai expulsando os casos mais graves para dizer que nós não temos nada a ver. Ele não sabe que nós estamos todos plantados no mesmo campo e as raízes estão todas, né, ali entrecruzadas. E, portanto, quando Paulo escreve essa carta, então ele vai tratando de maneira geral de vários desses problemas, mas nesse capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, é quando o apóstolo Paulo ele começa a falar um pouco acerca dos propósitos, dos objetivos da igreja. E ele usa aqui essa metáfora, essas duas metáforas, né? Quando ele diz, porque de Deus somos cooperadores. Esses cooperadores a que ele se refere são os apóstolos. De Deus nós, poderia abrir um parêntese e colocar apóstolos, fecha parênteses, somos cooperadores de Deus. Aí os irmãos perguntam, e nós, igreja? Ele diz, e vós sois a lavoura de Deus, vós sois o edifício de Deus. Então nós separamos essa expressão, vós sois edifício de Deus, fizemos esse recorte dessa expressão, sem prejuízo do todo do texto, para poder começar a nossa reflexão acerca de nós mesmos nesta noite. Interessante que essa expressão edifício de Deus, embora não tenha sido Paulo, né, quem a cunhou, me parece que Paulo deve ter encontrado essa referência, essa ideia metafórica, simbólica da edificação, talvez desde o Antigo Testamento, a ideia de edificar um templo para Deus, quando Deus pede a Moisés, né, construa-me um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês, ou talvez das palavras do próprio Jesus, quando diz que eu edificarei a minha igreja, então ele fala de edificar. Então essa ideia de construção. Então, quando nós começamos a pensar sobre nós, igreja, nós chamados, nós logo tomamos essa metáfora para entender aquilo que Deus requer e espera de cada um de nós. Se nós olharmos a Bíblia como um todo, o que nós vamos observar? A Escritura começa falando sobre a obra de Deus enquanto a obra de criação. Deus cria o homem como cria todas as coisas, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então a história da Bíblia de Deus com os homens começa com a obra de criação. A obra de Deus é uma obra de criação. Nós somos criados. Então, está de bom tamanho, né? Mas a Bíblia, ela se encerra, ela fecha o seu cano falando de uma obra, que é a obra de Deus, uma obra de edificação, que é a edificação da Nova Jerusalém, que não deve ser absolutamente entendida como uma cidade física, uma cidade literal, mas como é próprio do Apocalipse, trata-se de uma cidade simbólica. A Nova Jerusalém, o grande edifício de Deus, conforme as palavras do próprio anjo que conversa com João, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ele diz que aquela cidade
ela representa a noiva do Cordeiro. Representa, portanto, em última análise, a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, imagine que todos nós, no ato da criação, fomos criados do pó da terra. Somos pó. Mas que agora o Senhor, Ele traz a nós o seu evangelho, a palavra de Deus quanto à revelação de Deus por meio de Jesus é a nós anunciada, Cristo é pregado, Cristo é anunciado, quanto à sua encarnação, seu viver humano, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização, sua exaltação, sua segunda vinda, e agora nós somos chamados a comermos essa palavra, sermos nutridos por essa palavra, no sentido de que essa palavra agora vai sendo constituída de tal modo em nós, que nós entramos dentro de um processo de edificação. Como diz o próprio Jesus, nós somos como que Pedro, somos como que uma pedra, e sobre a rocha, que é o próprio Cristo, ele vai edificar a sua igreja. Então, o primeiro ponto que eu quero convidar os irmãos a pensarem na nossa reflexão é que nós precisamos urgentemente, nesse mundo barulhento em que nós vivemos, nesse mundo confuso em que nós vivemos, devemos parar um pouco, pensar e resgatar a compreensão acerca do nosso chamamento. Nós sabemos que o Senhor nos chamou. A verdade acerca do chamamento, antes de ser uma verdade bíblica, é uma verdade da nossa própria experiência. Cada um de nós aqui, eu acredito, foi chamado por Deus. Em algum momento da nossa experiência, Deus nos chama, não é? E Ele tem várias maneiras, vários modos de chamar aqueles a quem Ele deseja chamar, de modo que a experiência de cada um é única. Mas o fato é que quando o Senhor nos chama, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 28, Ele nos chama segundo o seu propósito. E hoje nós vemos claramente que a igreja do Senhor, eu falo de maneira geral, não de maneira específica, porque isso é muito sensível, né? Mas quando se olha de modo geral, observa que os crentes já não têm mais ideia do que o porquê que eles são cristãos. Problema da cultura, problema da tradição, problema dos costumes. Ou seja, você se acostumou tanto a ser crente no seu país, a maioria é cristão, não é? Seja católico ou seja evangélico, seus pais, um pai pastor, avô pastor, e etc., aquela história de crente, e você está na igreja há muitos anos, mas você perdeu em algum momento a razão por que o Senhor te chamou. Por isso, vamos às vezes levando uma vida de igreja, sabe, assim, uma vida meramente tradicional, crentes por cultura. Eu sou crente, eu sou evangélico, conhece um texto aqui, conhece outro texto lá, vai na igreja, de vez em quando, leva um dinheirinho para o pastor, coitado, tem que pagar o aluguel, pagar as contas, aí canta uns hinos, os hinos são bacanas, né? Os irmãos cantam, as meninas que cantam o beck, né? Que maravilha, divide as vozes divididas, um louvor bonito, uma guitarra bem tocada, tocou até um reggae hoje, né? Aquele que fala da semente, e eu vou editar o meu comportamento, é tudo bonito, né? Músicas bonitas, pessoas bonitas, alegria, domingo, né? Poxa, que maravilha, mas nos esquecemos que você foi chamado por Deus para um propósito específico. Deus não nos chamou simplesmente para virmos aqui, simplesmente para cantar alguns hinos. Tudo isso é muito importante, tudo isso é devido, mas nós devemos instrumentalizar todas essas coisas para o propósito para o qual nós fomos chamados. E o texto que nós lemos sugere que o Senhor está construindo uma grande habitação, uma habitação coletiva. Isso é importante falar essa palavra, porque é importante frisar que é uma edificação coletiva. Deus quer habitar, né? Deus habita o homem, habita os crentes, habitam os santos, né? Fazendo aqui a devida distinção entre o estar presente do Cristo em todas as coisas, do habitar. O habitar
é algo que requer relacionamento. Ou seja, Deus, ele está em tudo e em todas as coisas, porque não pode ser que ele não esteja, porque ele é onipresente. Alguém que pensa que Deus não está em tudo, é porque não pensou na onipresença divina. Mas quando diz de habitar, é mais ou menos aquela ideia, quando diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, está proposto que Cristo seja recebido. Ele estar em mim, porque não tem como deixar de estar, porque eu sou finito, eu sou criatura, eu habito nele, eu me movo nele, eu existo nele. Não tem como. Só que ele nos chama a um relacionamento. Assim, olha, se você abrir a porta do seu coração e chamar Cristo para entrar, ele quer estabelecer ali uma mesa de comunhão, uma mesa de relacionamento. E então, quando nós assim fazemos, sabemos que ele habita, portanto, o homem que o convida individualmente. Ninguém pode negar isso. Mas a Escritura nos chama a atenção para o fato de que o Cristo de Deus está edificando uma habitação coletiva. Essa é a ideia. A pessoa diz, não, mas é porque eu sou a habitação de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas você sabia que Deus tem um supremo propósito? E esse supremo propósito que inclui, com exclusividade, os eleitos e predestinados. Somos chamados para constituir uma grande e coletiva habitação, que é chamada no Apocalipse, simbolicamente, de a Nova Jerusalém. É a edificação da igreja. Ou seja, nós temos que resgatar isso. Ou seja, nós temos que viver a vida cristã juntamente com aqueles que também estão sendo edificados. Quem aqui já construiu uma casa, ou pelo menos já viu alguém construir, sabe que você tem que trazer os materiais, não é? E ali todos eles têm que ser trabalhados de maneira que quando a casa está pronta, você não vê mais o tijolo, você não vê mais o ferro, você não vê mais a massa, você vê uma unidade. E essa unidade é a habitação de Deus. Conforme o próprio Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a pedra angular. Ele diz, e todos vós estão sendo edificados, essa casa espiritual, para a habitação de Deus no Espírito. Ora, se não houvesse essa ideia da unidade, do coletivo, não precisaria haver edificação. Não é possível que haja edificação de uma única pessoa sem a outra, porque a edificação, ela pressupõe o coletivo que vai formar uma grande unidade. Então vejam que, antes de tudo, nós precisamos resgatar a compreensão acerca do nosso chamamento. Se isso não acontecer, nós vamos saber um pouco de Deus, um pouco de Cristo, um pouco da verdade, e aí nós vamos simplesmente viver a nossa vida individual e a nossa vida egoísta. Eu estou vivendo a minha vida na minha casa, não é? Sou uma pessoa boa, amo a Deus, amo todo mundo, faço tudo possível, mas essa pessoa não atentou para o fato de que nós precisamos de ser edificados juntamente. E todos vós, juntamente, estáis sendo edificados uma habitação de Deus para a sua habitação no Espírito. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que os irmãos reflitam. Será que nós estamos vivendo a nossa vida cristã com a compreensão e com o compromisso e com a responsabilidade de que nós fomos chamados para sermos edificados? Será que nós estamos caminhando nesta direção dessa grande edificação dessa casa de Deus? Ou será que a igreja se tornou meramente um clube social? É verdade, a igreja tem algum aspecto de social, óbvio.
Somos seres humanos. Mas existe um propósito supremo. Não houvesse esse supremo propósito, você poderia estar em qualquer outro clube. Um clube de futebol, né? Um clube de uma sociedade qualquer, um clube de amigos, né? Um clube de convivência, e não especificamente ou necessariamente a igreja. Então a igreja, somente ela cumpre esse papel dessa edificação, desse supremo propósito de Deus, que é a edificação de uma casa para si. Ou seja, Deus quer nos edificar e essa edificação passa pelo coletivo. Então é preciso sairmos da inércia. Essa é a grande questão. Ou seja, cada dia você se lembrar, Deus me chamou. Sim, Deus me escolheu, né? Primeiramente Ele nos escolheu. E então Ele nos predestinou. E aí então Ele nos chamou. Essa é a ideia. Romanos capítulo 8, versículo 29. O Senhor, Ele nos ama eletivamente, Ele nos elege, Ele nos predestina, e então Ele nos chama, e diz que nós somos chamados segundo o seu propósito. Então, para que você tenha uma vida cristã autêntica, frutífera, próspera, uma vida que cumpre com o objetivo para o qual você foi chamado, você terá que resgatar constantemente a ideia. Eu fui chamado para quê, afinal? Certo que nós poderíamos aqui abrir um grande leque de possibilidades. Nós fomos chamados, aí a Bíblia responde, para o seu reino e glória, né? Nós fomos chamados, Romanos capítulo 1, versículo 6, para pertencer a Cristo Jesus. Não é? Tem uma série de textos que falam do chamamento e vai mostrando os motivos, mas a minha ênfase nessa noite é para o cumprimento final daquilo que hoje Deus está fazendo, Deus está realizando, que é a edificação de uma casa espiritual, de uma casa coletiva e de um grande edifício para a sua própria habitação no espírito humano. Este é o primeiro ponto, compreender o nosso chamamento. Talvez você diga assim, pastor, muito bem, eu tenho pensado nisso, eu até que compreendo, e eu tenho participado, eu tenho procurado viver a vida comum da igreja. Eu tenho procurado. Tanto é, pastor, que você pode me ver aqui dentro. Estou aqui sempre, né? O Cadmo está aqui às quartas-feiras, está aqui aos domingos. O Cadmo e a Cadma, como a maioria dos irmãos. Não é? Os irmãos, tem alguns que estão aqui na quinta, no querigma, né? Envolvidos, que maravilha. Então, alguém diz assim, essa é a prova de que eu estou me esforçando, né? Eu estou me esforçando, eu compreendo que há um propósito, por isso eu estou unido neste grupo que eu elegi, que Deus me mostrou, e eu achei que aqui deveria ser o lugar onde eu coletivamente pudesse desenvolver a minha salvação em vistas a esse supremo propósito de Deus. Entretanto, e aqui vai um puxão de orelha em todos nós. Vou tirar o nós, vou colocar em todos vós. Vocês vão entender o porquê. Porque uma vez que você entende que Deus tem um propósito, puxa, e esse propósito é um propósito de uma edificação, de um grande edifício. É certo que para se construir um grande edifício, tem que haver um arquiteto. Sim ou não? Tem que haver um arquiteto que vai desenhar, né? Desenhar o desenho, né? Toda a tipologia daquela casa, daquele edifício. Você vai precisar também de desenhar a planta da casa, a planta do edifício. Ou seja, se tem um edifício sendo construído, tem que ter uma planta. Você não pode chegar lá e começar a colocar o tijolo onde você quiser, cavar a profundidade que você acha que é suficiente e vai colocando. Não. Tem que ter uma planta, tem que ter o desenho. Se você olhar, do ponto de vista que estamos colocando nessa metáfora, quando Deus lá no Horebe fala com Moisés, ele diz, olha Moisés, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Moisés, Senhor, um santuário, legal. Deixa com nós que nós somos aqui, nós somos excelentes construtores. Deus falou, não, calma.
vocês deverão construir o tabernáculo segundo o modelo. E é dito então que Deus mostrou o modelo do tabernáculo para Moisés. E esse modelo é descrito em todas as suas minúcias. Até os pregos que fixariam dentro do tabernáculo as cortinas, as madeiras, tinha o tamanho e tinha o material certo. O tecido que era usado para fazer ali o véu era um tecido específico. A madeira, uma madeira específica. O tamanho, as medidas, né? Os desenhos, tudo foi entregue, como que dissesse, olha, não adianta você simplesmente entender que você está sendo edificado dentro de um grande edifício. Você precisa conhecer a planta da casa. Você precisa conhecer, no caso, o fundamento, né? Como que essa edificação acontece. Porque essa edificação, nós vamos perceber daqui a pouco, ela passa por nós. Nós também ajudamos ativamente no processo da edificação dessa habitação. A grande questão é, como que essa casa é construída? Como que esse edifício é construído? Qual é o desenho? Qual é a planta? Não é? Leia comigo ainda 1 Coríntios capítulo 3, vamos ver aqui os versículos 10 e 11. Nós vemos o 9, né? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O versículo 10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o quê? O fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ou seja, Paulo diz, olha, usando a metáfora do edifício, ele diz, o fundamento está lançado e agora vocês vão edificar sobre este fundamento. Se nós não conhecermos a planta, nós poderemos até fazer muitas coisas para Deus. Coisas até boas, né? Pastor, a gente pode dançar para Deus, digamos? Pode. Pode dançar para Deus, não tem problema. Eu queria fazer um grupo de dança na igreja. Aqui não vai dar muito certo, porque a turma daqui não vai gostar. Porque a turma daqui já está doutrinada e orientada a buscar as coisas essenciais. Né? Mas eu queria um grupo de dança. Tá bom, vai fazer um grupo de dança. Você vai ficar dançando para Deus. Se não tiver aqueles homens de calça de capoeirista, porque eles vestem as calças de capoeirista. As calças que eles vestem para dançar. O motivo eu não sei, não me pergunte. Né? Pode colocar luzes? Pode também. Não é pecado. Vocês entendem que não é pecado? Mas a grande questão é, você vai fazer isso com qual propósito? Essa é a grande questão. O tempo é tão curto, a igreja é tão séria. Há tanta coisa a ser pensada, a ser digerida, a ser compreendida, a ser praticada, a ser experimentada. Nós ficamos mexendo com o ministério de dança, irmãos. Paciência. Vamos fazer igual Paulo. Vamos fazer tudo o que temos que fazer. E se sobrar tempo e o Senhor nos permite, a gente faz isso também. Então não estamos aqui demonizando o ministério de dança, não é isso. É que nós precisamos saber exatamente o que é a obra de Deus. Porque daí nós vamos ficar inventando na igreja um tanto de coisas, vamos nos envolver com um tanto de coisas, o nosso tempo será usurpado, vamos ser explorados, escravizados, quanto à nossa força, o nosso entusiasmo, a nossa energia, o nosso tempo, com uma coisa que não é a obra de Deus, não é a edificação do templo de Deus. Por isso que Paulo nos trouxe uma advertência muito séria. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, um pouquinho mais à frente. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina,
nem se ocupem, olha aqui a questão de você ocupar o seu tempo, né? Não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões. Ou seja, é provável que a igreja de Corinto, é provável que isso desde sempre, que as igrejas se envolvem com um tanto de atividades, de coisas que não promovem senão discussões, senão debates. Quem aqui já foi de igreja, já foi crente, sabe do que eu estou dizendo, que às vezes a gente fica envolvido em negócios, em departamentos, em presidências, né? E vice-presidências, e mesmo suplência, e aquela coisa toda, e uma briga, uma luta enorme para poder dar conta daquele ano, cada um querendo fazer um serviço melhor do que o anterior, né? E é uma luta, e faz uniforme, e aí tem que, não pode comprar, tem que comprar aquele, todo mundo uniformizado, cantando, aí quando vem a outra presidência do ano que vem, não, tem que ser um novo uniforme, porque não vai pegar o uniforme anterior, porque não dá, porque ela criticou muito o uniforme anterior, aí é uniforme para cá, uniforme para lá, aí faz e acontece aquela festa todinha. Então, isso só dá debate, discussão, discórdia, dissensão, coisas que não promovem, né? Não promovem. Não que não possamos fazer qualquer coisa nesse sentido, mas Paulo diz assim, olha, para você não ocupar o seu tempo, ele vai usar duas expressões, com genealogia sem fim, é aquilo que não tem começo e não tem fim, não acaba nunca, não vai para lugar nenhum. Você descobriu quem é o pai do fulano, sim, e agora? O que acontece? Não, mas é porque o avô dele... Aí você vai arrumar uma conversa para ficar naquela... né? Ou fábulas. Fábula é aquilo que só está no imaginário, que não tem nada de concreto, que nada promove, em que nada resulta. Então Paulo diz que as pessoas não devem estar ocupadas com fábulas de analogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Essa expressão é importante. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, a igreja não deve se ocupar com qualquer coisa que nada promove de importante e que só promove debate e discussão. Antes, a igreja tem que se ocupar com as coisas que promovem qual é a palavra que está aí? Edificação. A edificação, ou que antes promovem o serviço, a palavra serviço é o ministério, é aquilo que está sendo realizado, é a edificação de Deus na fé. Ou seja, existem algumas coisas que promovem essa edificação, que promovem esse serviço, que promove a construção desse edifício espiritual. E para que nós possamos, portanto, fazer exatamente aquilo que deve ser feito, e abrir mão e desprezar, e tirar do nosso meio aquilo que não promove, você terá que saber com exatidão qual é a planta desse templo, qual é a planta dessa casa, qual é a planta desse edifício. Pastor, está aí uma coisa que eu não tinha pensado. Que planta é essa? Né? Cadê essa planta que eu me converti e nunca me apresentaram essa planta? Né? É a planta da igreja, do local de reuniões, vamos construir? Não. É a planta do edifício espiritual. Conhecer, portanto, ou compreender, conhecer essa planta, esse desenho, a sua estrutura, para que nós possamos cooperar para que essa edificação aconteça, é conhecer a vontade de Deus segundo revelada nas Escrituras. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito prático. Pensem comigo, e aqui vai o puxão de orelha que eu disse que daria aos irmãos. Nós temos ali um livro escrito, intitulado Nascidamente. Irmãos, este é o livro do século, tá? Este aí é o livro do século. Com toda singeleza, porque quem escreveu não tem a habilidade de um escritor profissional, escreveu na marra, escreveu porque tem que escrever, tem que deixar um legado, não pode deixar só nas palavras, tem que ter alguma coisa para tomar. Mas o fato é que esse livro, ele consta
de pelo menos 8 temas que são essenciais para você compreender a sua edificação. A edificação da igreja. Se você compreender aqueles 8 temas, e tem um irmão que recentemente disse para mim, esse irmão já leu esse livro umas 9, 10 vezes, salvo engano, ou mais. Ele falou, pastor, eu não leio só para... Eu leio porque eu compreendi aqui que aqui são coisas muito essenciais. Então eu leio, releio, procuro compreender como isso acontece, como funciona, porque eu quero experimentar essas verdades. Então, se você ler a 4ª capa, né, que é o verso da capa do livro, logo lá você vai encontrar os 8 temas elencados, um por um. Então imaginem só. Essa nossa edificação, ela passa por uma coisa chamada redenção. Ou seja, a obra de redenção que o Cristo de Deus realizou na eternidade e no tempo, perfeito? A obra de redenção é um elemento desse desenho, dessa planta. Não tem como você construir ou ser edificado prescindindo da obra de redenção. Agora, pense comigo, como eu vou experimentar a obra de redenção se eu não entendo o que é redenção? Estou tocando num ponto nevrálgico, tá? Nevrálgico. A obra de redenção está vinculada a um outro tema que é muito conhecido, que é justificação pela fé. Paulo aborda esse tema amplamente na sua epístola. Lutero trouxe o tema às discussões no século XVI, por ocasião do movimento de reforma protestante, perfeito? Daí esse tema tem sido alvo de grandes debates, de grandes discussões, de modo que eu acredito que todo crente já deve ter ouvido falar em justificação pela fé. Mas se você perguntar para qualquer um deles, presta atenção, hein? Para qualquer, então está aberto o desafio. Perguntar para qualquer cristão, com exceção de umas 10 pessoas deste ministério que estão atentas, as pessoas vão responder o seguinte para você. Ora, olha a resposta, justificação, redenção e justificação pela fé. Olha o resumo que se dá acerca disso. Todo homem ele nasce sob condenação. Começa daí. Todo homem nasce sob condenação. A Juliana, cadê a Juliana? Fica de pé, Juliana. Fica de pé. Ou se eu fica de pé, ou então todo mundo vai olhar para você. Essa jovenzinha ali, minha sobrinha, viu, irmãos? Vocês perceberam que de um tempo para cá a barriga dela cresceu? Está nascendo aí o Josafá. Não, o Josafá não, é o Luca, né? É o Luca? O Luca vai nascer. Pode sentar. Vocês já imaginaram? O Luquinha vai chegar daqui uns 3 meses, né? 2 meses. Imagina só, o Luquinha vai aparecer aqui na igreja, com 1 mês, 2 mesinhos, ela vai trazer ele aqui. Aquela criancinha tadinha, não sabe de onde vem, não sabe onde está, não sabe para onde vai, não sabe quem é o pai, não sabe, só pelo cheiro, não sabe quem é a mãe, não sabe sua história, não sabe seu nome, não sabe seu sobrenome, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe o que é igreja, não sabe o que é diabo, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Satanás, não sabe o que é nada, nem Lula, nem Bolsonaro. A criança, coitada, está entrando num mundo, num universo de luta, de briga, de contenda, de inimizade, ela está ali em paz. Ela não tem ódio de ninguém, ela não tem maldade, ela não tem maus pensamentos, ela não maquina nada, ela só quer mamar e dormir. Aí vem a teologia, né, Josué? Falando sobre redenção e julgando pela fé. O Luquinha, essa criaturinha que veio ao mundo, acabou de nascer, está sob condenação. Você não desconfia disso? Eu confesso que eu fiquei muito tempo sem desconfiar. Para mim era tudo normal. Está condenado e acabou. Por quê? Porque eu era um teólogo. E o teólogo não trabalha com vidas, com pessoas, com corações, com experiências.
teólogo trabalha com papel e caneta e enciclopédia e antropologia, história, dentro de... e dicionário, dentro de um escritório fechado com ar-condicionado, cafezinho, água gelada. Ele está ali para desenhar o que ele quiser, falar o que ele quiser, de quem ele quiser, como ele quiser. E no final ele lança o livro, todo mundo compra e ele fica rico. Mas uma hora você tem que parar e pensar, poxa, não tem uma coisa errada? O Luquinha está condenado. Coitada da criança, nasceu condenada aos infernos, ao lago de fogo, não tem outra condenação. Então você desenha o lago de fogo com demônio, com fogo, com garfo, com enxofre, fumaceiro, tudo lá. Luquinha, infelizmente não tem outro caminho para você. É para lá que você tem que ir, que você deve ir. Não tem jeito. Vocês não... Alguma coisa que não está certa aqui nessa conversa. Por quê? O curioso pergunta, né? Porque Adão pecou, acabou. Quem nasce de Adão, já nasceu. Pastor, mas isso não está na Bíblia? Não, está lá. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, de modo que todos pecaram, e assim todos morrem, né? É só você ler o texto com atenção. O que o texto está dizendo é que o pecado, ele entrou no mundo por um homem. E agora o pecado se torna parte de todos os homens que vêm ao mundo. Mas deixa o Luquinha pelo menos começar a pecar. Espera. Ele vai crescer. Como Jesus já nasceu, ele não é Jesus. Quando ele começar a ver as coisas com mais... Ele vai começar a pecar. Mas deixa ele começar primeiro, gente. Né? Então, vão explicar a justificação. Redenção e justificação começa por aqui. Nasceu condenado, acabou. E agora? E agora que não tem jeito. Não tem jeito. Essa condenação é a seguinte: desde que o homem, Adão, o primeiro, pecou, desgraçou todo mundo, Deus está com raiva de todo mundo, Deus está irado com todo mundo, não há nada que se possa fazer. E a ira dele vai ser derramada sobre todos. Ponto, acabou. Não existe saída. Aí agora, parou por aí? Não, calma. A teologia continua. Deus, num dado momento, decidiu enviar o seu filho ao mundo. Porque Deus agora entrou numa vibe de compaixão. O Deus raivoso falou, não, calma. Ei, respira, eu sou compassivo. E, portanto, eu decidi, porque eu amo, eu vou perdoar o homem. Tá bom? Vou perdoar. Mas sob algumas condições. Primeiro que a dívida eu não posso perdoar. Eu perdoo desde que alguém pague a dívida no lugar desse povo. E aí então vem o Filho de Deus, que é sem pecado, sem culpa, e agora ele vem à terra e Deus vai agora derramar sobre o seu Filho toda a sua fúria, a sua raiva. Ele vai esbravejar, ele vai usar tudo que não presta para machucar, ferir e humilhar. Essa é a ira sendo derramada sobre o seu próprio Filho. E ainda vou usar o texto de Isaías 53 para dizer que Deus, ele encontrou prazer na morte do Filho. O Filho aqui está acabando e o Pai, agora eu sinto alívio. Vocês não desconfiam também disso? Uma hora tem que desconfiar. E quem aí na Ágora acha que eu sou herege, um dia você vai desconfiar. Calma. É só você crescer um pouquinho mais, você vai perceber. Daí agora que o filho está todo machucado, cuspido, beliscado, esmurrado, paulado, todo escuro. Aí agora, agora a primeira etapa passou. Agora eu posso perdoar. Mas as condições continuam. A quem eu vou perdoar? A quem? Aí surgem dois grupos. Um grupo diz, aquele que aceita o sacrifício de Jesus.
E se não aceitar, não posso perdoar. Não. Aí você vai ter que pagar a sua própria dívida. Aí ele não pagou? Não, ele pagou, mas não pagou. Está pago, mas se você não aceitar, você paga de novo. Entendeu? E se você aceitar, está pago desde que você faça um tanto de coisas. Dê o dízimo, vá à igreja, não beba, não fume, não dance. Porque se for à igreja, se aceitar, mas fizer, não vai. Não pode também. Tem as condições. Aí o outro grupo fala, não, está tudo errado. Não. Ele perdoa somente aqueles a quem ele elegeu. Ele elegeu 15 pessoas, essas 15 estão perdoadas. E os outros vão tudo para o lago de fogo, porque eu não dou a minha graça a qualquer um. E eu dou a quem eu quiser, tá? Me respeita. Seu barro, eu sou soberano, você é criatura, não discute comigo. Você é lago de fogo direto, sem conversa, não existe. Ah, não tem chance. É assim, essa é a ideia. Entenderam? Agora, estes que aceitaram, presta atenção, esses que aceitaram, ou esses que eles são eleitos, que também tem que aceitar, porque só é eleito se aceitar, né? Se não aceitar, não aceitou porque não é eleito. É a dobra de sempre, né? Aí o fulano é eleito? Não, eu não sei. Vamos esperar. Se ele aceitar nossa religião, nossa fé, é eleito. E se não aceitar? Não é eleito. Mas vocês entenderam a ideia? Hã? É trevoso. Mas e onde é que entra a justificação pela fé? Bem, esses que aceitaram, eleitos ou não eleitos, não importa. Eles falam assim, agora que nós acreditamos no sacrifício de Jesus, por nós, Ele nos perdoou, estamos perdoados. Só uma perguntinha aqui. Estamos perdoados? De quais pecados? Todos? Do passado? E do presente? E do futuro? Está perdoado? Então, está tudo bem? E por que estão insistindo com um povo que não pode fazer, tem que pegar, tem que ir, senão vai acontecer e tal? Veja que a conversa não cola, não fecha, né? Não fecha. Daí, nós os que acreditamos, não é nem os que temos fé, nós os que acreditamos, porque a palavra que nós aprendemos é os que creem, os que acreditam, agora Deus vai justificá-los. Justificação por meio da fé. Você acredita? Acredito. Então, o que é justificação pela fé? Eu declaro você justo. Pronto, está justificado. Beleza, pessoal? Dá um glória aí. Aí vamos cantar um hino de justificação. Estou justificado. Sim, mas e agora? Eu estou justificado, a Bíblia está justificado pela fé, eu creio, pronto, estou justificado. Aí você para um pouquinho e fala, irmãos, em nome de Jesus, o que é ser justificado? Não, porque no dicionário tal, do grego, não sei quem disse, que é declarar alguém justo. Não perguntei o que é justificação. É ser justificado. Eu posso dar 2 exemplos para vocês entenderem o que é o problema linguístico? Posso? Olhem para mim. Pensemos em dois homens, 2 pessoas, assassinos em potencial e na prática, altamente assassinos, cometeram vários crimes, estupros e etc. Pessoas perigosíssimas, foram presas, foram julgadas pelo juiz, e cada um pegou 30 anos de cadeia. Pensaram nisso? Foram para a cadeia e vão pagar os 30. Não tem jeito de sair antes, não. 1/6 da pena, não. É 30 anos. Ao cabo de 30 anos, eles saem. Os 2 saem. Eu pergunto, ambos pagaram as penas? Está pago? Se está pago, ele não deve nada à lei. Sim ou não? Está pago? Está pago. Só que um deles, na prisão, ele refletiu, ele ponderou, ele cresceu, mudou sua mente, mudou sua visão, mudou sua consciência, mudou seu coração, e ele sai de lá uma outra pessoa, agora totalmente incapaz de cometer os mesmos crimes. Perfeito? O outro não, ele vai sair do mesmo jeito ou pior. Aí nós aqui usamos uma palavra,
para se referir àquele que conseguiu uma mudança de mente na cadeia. Nós dizemos: o fulano se redimiu. Sim ou não? Não é a palavra que nós usamos? Mas o outro se redimiu? Mas ele não deve nada. Concorda que ele não deve nada? Porque ele pagou a pena. Só que ele, em potencial, é o mesmo. Então, ele pode não dever, mas ele não está redimido. Sim ou não? Por que na vida prática, normal, ninguém acha isso estranho? Falar: o fulano não está redimido. Não, o fulano se redimiu. É tudo normal, não tem teologia para criar contenda aqui nessa questão. Mas na teologia está lá o indivíduo que se diz redimido e se diz justificado. Mas ele nem é justo e nem está redimido. Porque ele continua com os mesmos problemas de ordem de pecado, do coração e da consciência. Continua mal, continua perverso, continua avaro, continua invejoso, continua criando divisão, discórdia, contenda, inimizade, impureza. Ele não mudou. E aí passa toda a sua vida dizendo: eu estou justificado porque eu acredito. E eu estou redimido. Você pergunta assim: mas como, se você é uma carga torta? Ele vai dizer: não, Jesus fez por mim. Ele fez. E eu acredito que ele fez e está feito. E quanto a mim, paciência. Um dia ele me transforma, quem sabe, vai mudar. Mas eu sou redimido e sou justificado. Não dá para desconfiar, não, dessa justificação e dessa redenção? Não, para um pouco e pensa. Reflita. Pastor, então você não acredita na redenção de Cristo? Mas é o que eu mais acredito. E é o que eu estou pregando todo dia. Você não acredita que o homem é justificado por meio da fé? Sim. A palavra justificado, justificação, justificar, vem de uma palavra a priori. Justiça. Sim ou não? A primeira palavra que vem, a justificação, é justiça. Na ordem. Justiça. Depois, justificação. E o que é justiça? Me respondam. Se eu perguntar para cada um o que é justiça, cada um vai dizer uma coisa diferente. Perfeito? Cada um vai dizer. E ainda aquele que se apoia sobre uma lei, né, uma constituição, fala: nós temos uma regra, nós temos uma lei, nós temos uma constituição. E justiça, portanto, é a aplicação dessas leis. Mas e o outro país, que também tem a sua constituição, mas é diferente das dessa? Então, justiça não pode se apoiar num código. Porque os códigos, não somente eles mudam no eixo do próprio tempo, sim ou não? Como ele muda de nação para nação. Você pega uma Constituição do Brasil e compara com a Constituição dos Estados Unidos, compara com a Constituição da Venezuela, com a Constituição, enfim, do Iraque, de Cuba. São leis, são feitas. Então, justiça não pode ser aquilo que está de acordo com uma Constituição, porque é relativo. A justiça não pode ser relativa. O que a Bíblia diz que é justiça? Isso é para eu entender o que é justificação. Quem está me entendendo? Primeiro eu tenho que saber o que é justiça, depois justificação, depois justificado por fé. Justiça, no conceito bíblico, é Deus. Deus é a justiça. Como assim? Ora, tudo aquilo que Deus é, no seu caráter, na sua natureza, nos seus caminhos, no seu procedimento, é a medida do que é justo. Deus é o bom, é o belo, é a justiça, esse ser divino, que é a minha referência. De modo que, como ninguém conhece a Deus, Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser a expressão do que Ele é. Portanto, Cristo é a justiça de Deus. Se Cristo é a justiça de Deus, Ele é a referência, Ele é o modelo, Ele é o padrão. Agora, quando você olha para a humanidade, e para você entender o que eu estou dizendo, olhe para si mesmo. Quão longe nós estamos desse modelo que é Cristo?
Por que nós somos injustos? Se alguém te perguntar, por que eu sou injusto? Por que a Bíblia diz que nós somos todos injustos? Ora, porque nós não estamos em conformidade com a justiça, que é Cristo. Cristo é a justiça. Se eu estou no sentido contrário, se os meus pensamentos se distanciam, se meus sentimentos, se minhas inclinações, se o meu viver, se a minha prática, se os meus relacionamentos, eles estão totalmente o contrário do que é Cristo, que é a justiça, eu estou o quê? Desajustado com ele. Aí a palavra começa a ganhar sentido. Eu estou desajustado. Eu não estou justificado. Eu não estou alinhado. Eu não estou harmonizado com o Cristo de Deus, que é a justiça de Deus. Para o homem, então, ser justificado, ele precisa ser o quê? Alinhado. Justificar. Até no seu próprio computador, quando você vai escrever que as linhas saem uma maior do que a outra, você fala assim, eu preciso deixar as linhas tudo juntinha, tudo retinha, tudo no mesmo padrãozinho. Aí você, não, vai lá em justificar. Não é assim ou não é? Não tem essa palavrinha lá? Não, justifica o texto. Você pode justificar o texto, ele ficar todo desalinhado, você fala, não, eu declaro o texto justificado. Não, mas as linhas têm uma desse tamanho, outra desse tamanho, uma foi, não tem nem margem. Não, mas eu declaro justificar. Faz sentido para você? Pastor, Deus não nos declara justo? Não, Ele nos declara justo nos justificando. Porque seria um grande engodo você chamar alguém de justo, declarar o justo, se ele não é justo. Mas aí a teologia, buscando textos bíblicos, vai dizer, pastor, calma, você está louco, você não está entendendo nada, você pirou de vez. Calma, porque eu passei minha vida inteira pregando o que você prega. Então eu não estou doido, eu sei o que eu estou falando. Porque o que você pensa ser, eu preguei 1 milhão de vezes ou mais. Qual que é a ideia que a teologia traz? Não, Cristo, porque você acredita nele, é a sua justiça. Você não está justificado nesse sentido que o Alexandre está dizendo. Mas Cristo se torna, Deus veste você com Cristo e está tudo resolvido. Deus olha, não vê você, Ele vê Cristo. Essa é a resposta. Quem já ouviu isso? E agora? E agora que Deus está jogando consigo mesmo. Por quê? Por que Deus não justifica o homem? Por que Deus não alinha o homem? Por que Deus não endireita o homem? Por que Deus não salva o coração do homem? Na verdade, Ele disse desde sempre no Antigo Testamento, eu vos darei um coração de carne, eu vou imprimir minhas leis na tua mente, no teu coração. Ele disse isso. É os teólogos que não querem saber dessa coisa e fala, ainda que você esteja desajustado, basta você estar vestido. Dentro está tudo errado, fora está tudo bonito. Acho que é uma versão do sepulcro caiado. É uma nova versão. Pastor, mas você não crê na justificação por fé? Creio. Pelo contrário, eu creio de fato que Deus, quando enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz do Calvário, Deus, por meio da obra de redenção, Ele quer justificar a todos os seus filhos. E justificar é trazer a consciência do homem que crer, o coração do homem e ser ajustado, justificado nessa matriz canônica da justiça que é Cristo. Então Ele quer mudar a sua mente, mudar o seu coração, para que você seja justificado. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que Cristo, Ele realizou a obra de redenção para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. De modo que agora não é só mais Cristo que é a justiça, agora todos os justificados são feitos justiça de Deus. Porque você foi justificado.
Você foi alinhado, você agora pensa, anda, você vive, você se relaciona segundo o Espírito da justiça, que é o próprio Cristo. Você está alinhado com a justiça, você está justificado. Alguém fala, mas como pode então esse homem ser justificado? Paulo diz, você nunca conseguirá ser ajustado por obras da lei. Por quê? Porque as obras da lei, elas falseiam a realidade. Como é que a obra da lei faz? O camarada que guarda as obras da lei, ele pode ser mau no coração, perverso, a lei está fora dele, a lei diz, olha, no sábado você não trabalha, viu? Lembra do dia do sábado lembra do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, fará tal, tal, tal. Aí você, guardador da lei, fica no sábado assim, ó, cantando, né? Aguardo o dia. Guardador da lei. Só que essa prática externa não é capaz de justificar. Vocês entendem por que Paulo diz que o homem não é justificado por obras da lei? Ou seja, a lei não tem o poder de alinhar o coração, de alinhar a consciência, não tem o poder de mudar o homem, poxa, é isso que ele está dizendo. Ou seja, enquanto o homem é praticante de obras externas, ele é tem apenas uma aparência de bondade, uma aparência de justiça, mas de fato ele não é justo. Paulo diz, nunca o homem conseguirá ser justificado por obras da lei, porque a lei é insuficiente, a lei é incapaz. Então, o apóstolo Paulo, como o homem pode ser justificado, alinhado, equilibrado com Deus, nessa matriz da justiça, como é que ele pode de fato estar em harmonia com o Cristo, justiça de Deus? Ele fala, somente a fé é capaz de alinhar o homem nessa linha da justiça que é o Cristo de Deus. Pastor, mas nesse caso está tudo certo, porque eu creio. E aqui está aquele velho problema que eu já falei para vocês outra vez, que quando Paulo escreve que nós somos justificados pela fé, presta atenção, fé, a palavra que ele usa lá para fé, significa uma coisa. Lá onde, quando Paulo disse e escreveu, dizia uma coisa. Guarda isso aí, eu não vou entrar nos méritos não, das palavras não, para não confundir vocês. Quando houve a primeira tradução da Bíblia, do grego para o latim, vulgar, nasce a Vulgata. Jerônimo foi quem fez a primeira tradução da Bíblia, da língua grega para outra, no caso do Novo Testamento. Aí quando Jerônimo chega, justificados por meio da fé, quando fala todo aquele que tem fé em Jesus é salvo, toda vez que tinha a palavra fé, ou o ato de ter fé, lá no grego, chegava aqui no latim, não tinha uma palavra correspondente ao ato de ter fé. Fé é um substantivo, né? E o ato de ter fé? Tem aqui para vocês? Quer ver uma coisa? Amor é o substantivo, não é? Então vamos ver assim, olha. Substantivo, verbo. Perfeito? Substantivo, amor. Qual é o verbo, a ação do verbo amor? Amor, amar. Não tem uma correspondência? Amor, amar. Não é a mesma raiz? Porém, portanto, mantém o mesmo sentido. Agora veja. Fé é o substantivo, ok? O ato de ter fé. Fala? Não, veja. Veja. Amor, amar. Não, fala outra aí, me ajuda aí. Ódio. Tá vendo? Mantém a raiz. Mantém a raiz. Ódio, odiar. Muda só o finalzinho ali. Perfeito ou não? Fé. Não tem.
Como a nossa língua é neta do latim, é porque no latim não tem. No latim é fides. Qual é o verbo para fides? Não, fidelidade é substantivo. Qual é o verbo para fides? Como não tem, o que no grego tem? Pistes, que é fé, pistil, o ato de ter fé. Como no latim não tem, do grego para o latim, chegava no ato de ter fé, já não olhou, não tem. Aí o que ele fez? Eu vou colocar uma palavra próxima. Credere, que vem o crer. Só que credere e fides são duas coisas distantes e diferentes do latim. Porque o fides, do latim, ou fé em português, traz a ideia de fidelidade, de fidelizar. Quem tem fé, fideliza-se à coisa em que ele tem fé. Crer é um ato vago. É um ato vago. Os crentes creem em Jesus, mas a única coisa que eles não querem para a vida é Jesus. Eles querem a salvação de Jesus, as bênçãos de Jesus, os milagres de Jesus, a cura de Jesus, a cruz de Jesus para salvá-lo, a salvação de Jesus, o céu de Jesus, mas eles não querem o sofrimento de Jesus. E ainda cantam a música, a mensagem da cruz, como é que é? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também a minha cruz. Aí diz, não, minha cruz é minha mulher, minha cruz é meu cunhado, minha cruz é minha sogra. A sua cruz é a sua quenose, é o seu esvaziamento. Os crentes não querem se esvaziar. Fala de maneira geral. Crente quer dinheiro e poder. Eu não estou falando dos crentes, não. Estou falando de nós, todo mundo. É uma história de cristianismo. É dinheiro e poder. E quando o dinheiro e o poder acabar, vamos para o céu. Andar nas ruas de ouro. Agora, esvaziamento, quenoses, a igreja, durante 1000 anos, matou milhares e milhares de pessoas crucificadas, queimadas, empaladas. A igreja não quer morrer, ela quer matar. Vem a reforma, aí Lutero, a vítima, não. Começa a matar também. Quem não acredita igual ele acredita, ele manda matar semelhantemente. O movimento de reforma foi uma grande guerra política por espaço e por poder. Sabiam não? Leiam Max Weber. Vocês vão ter uma ideia da história, como ela aconteceu. Até a ideia de eleição e predestinação, que é uma doutrina bíblica, né? Foi trazida no início com aquele viés ideológico, político, étnico, né? Pessoal, vamos embora fugir daqui, da Inglaterra, porque o rei Carlos estava vindo para matar todo mundo, o segundo, né? Vindo com o exército, nós temos que cair fora. Mas nós fugirmos porque nós matamos, fica ruim, não fica? Não, nós estamos como o povo de Israel, vamos fazer o nosso êxodo. E vamos para onde? Para a boa terra de Canaã, que é a América. E quem vem com a gente? Os eleitos predestinados. Se você não vem, você não é eleito. E lá na América instaura em nome da verdade, em nome da eleição, em nome da predestinação, o capitalismo. O braço direito, a alavanca do capitalismo é o protestantismo. Para quem não sabe. Quem está entendendo? Então, crer, atenção, crer é uma coisa vaga. Crer é acreditar. Você colocar lá no Google, tradutor, credere, acreditar. E nós acreditamos em muitas coisas, inclusive que o Brasil vai mudar a partir de outubro do ano que vem, ou desse ano. A partir de janeiro do próximo ano vai mudar. Porque o seu candidato vai ganhar, você acredita nisso. Você acredita em tudo, tem crente que acredita. Deixa para lá.
Se tem coisa que a igreja acredita, é coisa que não existe, coisa sem futuro. A vida todinha acreditando, e ele sabe que é tudo conversa fiada, ele está fingindo o que está acontecendo, e ele sabe que nada está acontecendo. Ele sabe. Ah, para, pelo amor de Deus, gente. Ah, você acha que você está achando que está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. Você sabe que não está acontecendo. Mas é porque o circo está... nós nascemos no circo, né? Palhacinho do pequenininho, andando nas cordas, jogando faca, baralho, mágica, tudo encenação. Aí a pessoa entendeu que justificado por fé é justificado quando eu acredito. E justificado não é quando eu acredito. Eu sou justificado quando eu sou alinhado, quando eu sou justificado, quando eu sou colocado na matriz da justiça que é Cristo. E para que isso aconteça somente por meio da fé. A fé, um atributo do espírito humano, um atributo divino, de Deus dentro do homem, que é uma força, uma potência capaz de fidelizar o seu coração ao crucificado. Aí você é ajustado. Só a fé, e só quando tem fé, você entra nessa matriz e se conforma a essa justiça e, portanto, se pode dizer justificado. A fé, ela tem o poder de trazer o homem para esse lugar. As obras, ela falseia. Você sabe quanto tempo nós vivemos por obras. Ah, irmã Silvia, você já foi das obras da lei, não já? Lá daquela região. Pois é. Era verdadeiro o que acontecia? Você fazia, te mandavam, estamos ali. Mas mudou alguma coisa aqui dentro? Não mudou. Não mudou. Tanto é que aqueles que são declaradamente da lei, eles só são capazes de amar se a suma da lei é o amor, se você for um deles. No dia que você sai de lá, eles passam a te odiar. Mas não é da lei? Mas a lei não dá aparência. Nós somos da lei, guardadores da lei, seguidores da lei, amantes da lei. Parece que é bonito, mas não justifica o homem. Cria uma aparência de justiça. Só aparência. Não é capaz de justificar o homem. Bem, por que eu disse isso? Olhem para mim. Eu disse porque como nós vamos participar da grande edificação, se nós não entendemos o que é redenção, não entendemos o que é justificação. Vamos ficar quanto tempo desajustados? Vamos ficar quanto tempo não justificados, dizendo que somos? E aí satisfeitos, porque é isso mesmo, não tem o que fazer, está tudo certo. Quem entendeu hoje o que é ser justificado por fé? Entendeu? Se não entendeu, pega essa mensagem e 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes você vai entender. Eu vou gravar um pequeno vídeo falando sobre esse assunto, não é? E para a gente poder bater nisso várias vezes. Bem, isso que eu disse está na Escritura. O homem é justificado por meio da fé. A questão é você entender o que é ser justificado e o que é fé. Porque se nós não entendemos, não conhecemos a planta. Por isso que tem um tanto de gente, continuo batendo na questão, que estão aguardando o anticristo chegar. Estão ou não estão? Será que ele já veio? Será que ele já nasceu? Quando ele nascer, vai nascer aonde? Uns dizem que é na Grécia, outros generalizam, é europeu. Outros falam, não, vai ser um papa. Outros falam, não, é o Macron. Macron ganhou hoje, né? Macron ganhou hoje. Na França, viu, pastor? Ganhou. Vai que agora ele se manifesta, né? Não é o Putin? Tem muito anticristo, é verdade. Vai ver a genealogia dele. Então, estão aguardando ele chegar. E Paulo já dizia no primeiro século que o espírito do anticristo já está agindo desde o início do mundo. Estamos aguardando aquele que já está nos selando. Então, eu estou dizendo que para nós podermos contribuir nessa edificação, que é o segundo ponto, e vou ter que parar por aqui, acontece que nós temos que conhecer, portanto, a planta do edifício. Temos que saber o que é o pecado, temos que saber o que é redenção.
Temos que saber o que é justificação pela fé. Temos que saber o que é o selamento do Espírito Santo. Temos que saber o que é o selamento da besta. Temos que saber o que é o anticristo. Temos que saber o que é a segunda vinda de Cristo. Porque quando você compreende essas coisas claramente à luz das Escrituras, e não à luz da teologia, você vai à Escritura e você vai ler. Imagina só uma pessoa que não sabe o que é teologia, nunca sabe, nunca soube. Aí ele pega, começa a ler a Bíblia. Romanos. Quando chegar o homem é justificado por fé, o que ele vai fazer? Ele vai procurar entender o que é justificar. Justiça, justificação, sim ou não? E se ele não for o manual de teologia, ele nunca vai saber o que disseram. Mas ele vai entender o que está escrito no texto, porque está escrito. É simples. A teologia, ela faz um trabalho para te dar trabalho. Ou seja, ela não simplifica. Ela cria toda uma estrutura de argumentos para te envolver e te levar para onde ela quiser. E você ficar ali, tá, então é assim. Não, calma, leia aqui, ó. Leia a Escritura. Tem um pregador, Caio Fábio, e ele usa uma expressão até interessante. Ele fala assim, olha, quando você ler a Bíblia, leia a Bíblia em carreirinha. Palavras dele. É uma palavra tão simples, né? O que é em carreirinha? Leia. Começa a ler as palavras. Você vai entender. Quem está dificultando? A teologia que está dificultando. Você está entendendo? A teologia dificulta porque ela vai criar um longo caminho e conversa e fundamentos, e disse Anselmo, e disse Lutero, e disse Orígenes, e disse... Aí você fica, rapaz, que coisa fantástica, a escolástica, a patrística, tal. Calma, leia aqui. É só você ler e tudo ficará simples. Então, o livro, Nasce da Mente, ele traz 8 temas explicadinho para você, simples, dizendo o que é isso e o que é aquilo. E quando você compreende essas verdades bíblicas, que na verdade são verdades orgânicas, que nas Escrituras são apresentadas na forma escrita e pedagógica, aí você agora poderá fazer o quê? Você poderá participar da edificação sabendo o que está fazendo. Hoje, eu falei para vocês sobre compreender o chamamento e falei sobre conhecer a planta do edifício, que significa compreender as verdades divinas, como elas são, o que são. Querem ver uma coisa? Quanto tempo você passou perdendo o seu tempo com os pecados que os homens inventam? Essa semana eu descobri uma coisa, eu não sabia. Que numa congregação aí, não vou falar o nome não, aquela do Brasil, né? É por causa do Brasil. Ela é cristã. É uma congregação e é cristã e está no Brasil. Diz que as mulheres não podem tocar na banda. Porque eles têm um trabalho muito bonito de banda, né? Com metais, baterias, tudo. É lindo. Aí eles cantam, a igreja canta tudo junto. A igreja canta, é bonito. E a banda, sax, trombone, tuba. Orquestra, ponto, orquestra. Orquestra. É bonito o trabalho. As mulheres não podem participar da orquestra. Eu ouvi dizer, não tenho certeza. Parece que sim. Mas tem uma doutrina por detrás. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem uma doutrina por detrás. Ou seja, você tem que conhecer a doutrina de Deus, como ela é. Porque senão você vai ficar a vida todinha. Eu queria tanto tocar um clarinete, saxofone. Não pode ser mulher. Quem mandou nascer mulher? O problema é seu. Deus não gosta das mulheres. Gosta, né? Mas nem tanto quanto gosta dos homens. Porque os homens podem fazer tudo, mas não podem fazer nada. Permaneçam caladas na igreja. Está escrito na Bíblia? Mas é doutrina? Não. É Paulo se referindo a um costume do seu tempo e da sua época. Simples. Não é doutrina.
Doutrina de Deus, somente os princípios aplicáveis a todos os povos, em todos os tempos e lugares. Princípios não mudam, não alteram. Princípio não se condiciona à cultura de um povo e de um tempo. Tudo que passa pelo tempo da cultura é um aplicativo que se respeita, mas não é doutrina de Deus. Então nós temos que conhecer a doutrina de Deus. E o puxão de orelha está onde? É que nós temos tudo aqui e nós ainda não estamos nos dando o suficiente para compreender a doutrina de Deus. Está aí o livro, na mente. Leia 1, 2, 3, 4, 10 vezes, 20 vezes. Sua mente vai iluminar, você vai compreender e nós vamos poder avançar. Tá bom?